Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos com dois versículos que se encontram em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 22 e 23, que dizem: afastem-se de toda forma do mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Constantemente nós precisamos avaliar a nossa vida nesse sentido e ver se nós não estamos nos associando, nos aproximando do mal e praticando aquilo que desagrada a Deus. Precisamos avaliar se estamos procurando a santificação, se estamos sendo transformados, nos deixando transformar pela palavra de Deus na ação do Espírito Santo. Com essa palavra eu saúdo a todos, iniciamos o nosso culto no nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai, queremos Te bendizer e Te louvar pela nossa vida, pelo Teu cuidado com cada um de nós, por nos sustentar e nos conceder tudo aquilo que é necessário para a vida. Ajuda-nos, Senhor, a nos afastarmos do mal, a não nos associarmos com coisas, com pessoas que desagradam a Ti, que buscam outros caminhos, outras alternativas para suas vidas. Perdoa-nos, porque vez ou outra nós fazemos isso, nos deixamos levar pelo mal e por aquilo que Te desagrada. Conceda a certeza do perdão e fortaleça a nossa fé em Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos e pedimos. Amém. Irmãos, uma das maiores dificuldades do povo de Deus sempre foi de perceber que a partir do chamado que o Senhor fez, eles deveriam ter outro comportamento, outras atitudes em relação às coisas que praticavam antes de chegar à fé. O povo de Deus foi chamado para ser diferente. Eles deveriam viver diferente do que o restante dos povos que estavam ao seu redor,
para mostrar um novo estilo de vida que leva à verdadeira felicidade. Mas isso sempre foi um problema, uma dificuldade para aqueles que nasceram dentro de um lar cristão. Outra dificuldade era se manter longe das práticas e costumes dos povos vizinhos, dos povos pagãos, daqueles que não conheciam e não andavam com Deus. É aquela velha história de que o pasto do outro lado da cerca sempre é mais verde, mais apetitoso. Parece que a vida do outro é melhor. Parece que a maneira como ele vive dá mais resultados, satisfaz. E ainda tem aquela ideia de que nós pegamos e ficamos só com o que nos interessa. Mas Deus sempre chamou a atenção do povo quanto a essas ideias e comportamentos. Com o Senhor não há meio termo. Ele chama e promete bênçãos, mas chama para andar com Ele, em obediência a Ele e em santidade. Convido a lermos da segunda carta aos Coríntios, capítulo 7 ou capítulo 6, dos versículos 14 ao capítulo 7, versículo 1. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu povo e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Irmãos, os coríntios viviam numa sociedade totalmente idólatra. A cidade era cheia de templos de outros deuses. E dentro desses templos eles praticavam todo tipo de iniquidade, de perversidades abomináveis a Deus. Essa comunidade cristã, fundada por Paulo, vivia em uma tentação constante de continuarem praticando a idolatria e todas as práticas daqueles que eram pagãos e alguns das práticas que viviam antes fazendo. Nessa segunda carta aos Coríntios, o apóstolo estava chamando a atenção desses irmãos na fé. Dentro dessa comunidade haviam pessoas que duvidavam dos seus ensinamentos e achavam que poderiam viver com Cristo e ao mesmo tempo no pecado. Ou seja, queriam manter comunhão com as trevas e viver na luz. Fazer o que os pagãos faziam e ainda receber as bênçãos de Deus. Mas o apóstolo deixa bem claro, isso não é uma possibilidade para os crentes. Não existe comunhão entre as trevas e a luz. Ou a igreja reconhece o Evangelho e anda na luz, ou continua a viver nas trevas. Não existe meio termo. Para a sobrevivência daquela comunidade, era de suma importância que eles assumissem de uma vez por todas o seu chamado e andassem em obediência ao Evangelho, deixando de lado tudo aquilo que era obra das trevas. Já na primeira carta, percebemos que a igreja de Corinto vivia essa tensão, se afastar das práticas dos pagãos,
assumir o comportamento de verdadeiros filhos da luz, filhos de Deus. Algumas pessoas confundiam liberdade com libertinagem. Já na primeira carta, o apóstolo Paulo teve que lidar com algumas condutas erradas, como um casamento de um enteado com sua madrasta. As muitas rixas entre irmãos que iriam parar em tribunais de juízes pagãos. Liberdades na vida sexual. Comunhão de mesa em templos pagãos. O amor estava sendo trocado por liberdades e intenções próprias. E alguns diziam: tudo me é lícito, tudo é permitido. Mas a isso Paulo responde: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6, versículo 12. Isso deve estar muito claro para nós. Em Cristo nós somos livres, mas nada pode nos dominar além de Cristo e seu Espírito. Ele, somente Ele deve ser o nosso Senhor. Paulo inicia o trecho que lemos falando que nós não podemos nos colocar em julgo igual aos incrédulos. O jugo é aquele instrumento colocado no pescoço de dois animais, uma canga, 2 cavalos ou 2 bois, para que eles trabalhem juntos. Eles precisam de harmonia para trabalhar junto. Eles precisam pensar igual, agir juntos. Paulo está dizendo: um cristão não pode praticar as mesmas coisas que os pagãos fazem e que nós sabemos que desagrada a Deus. Não existe sociedade, irmandade entre a injustiça e a justiça. Não há comunhão alguma entre luz e trevas, pois que harmonia existe entre Cristo e o diabo? Que ligação pode haver entre os santos de Cristo e ídolos? Nós somos o santuário de Cristo. Ele anda conosco e nós andamos com Ele. Cristo habita em nós, por isso não pode haver nenhum tipo de prática imoral, idólatra, injusta entre os filhos da luz, os cristãos. Mas é importante deixarmos bem claro aqui que essa exigência de Paulo não quer dizer que nós não devamos ter amor misericordioso para com as pessoas que estão longe do Senhor. Pelo contrário, somos chamados a nos empenharmos para ganhá-los, porém nunca praticando o que eles praticam ou apoiando seus comportamentos e atitudes errados. A liberdade cristã é totalmente diferente do que se entende por liberdade no mundo. Nós vivemos sob o amor e a misericórdia de Deus. Não é assim que não temos regras e normas. Temos, e elas foram dadas em amor pelo próprio Deus, para que tenhamos vida verdadeira e andemos longe das armadilhas da morte, do sofrimento. A nossa lei é a lei de Cristo, que é a lei do amor, como Paulo afirma em Gálatas 5,14. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. A partir da fé, queridos irmãos, nosso comportamento tem que ser totalmente diferente daquele que nós tínhamos antes. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Efésios 5,
versículos 8 a 10. Quem não se deixou salvar por Cristo, ainda é dominado pelo príncipe deste mundo, que é o diabo. Cada ser humano tem um Deus em quem confia e pelo qual vive. Mas quando esse Deus não for o Deus verdadeiro e vivo, ele possui um ídolo. E quem age em conjunto com incrédulos reconhece o ídolo deles. Mas Deus é Deus zeloso, não tolera outros deuses ao seu lado. O Senhor pagou por nós um alto preço, o sangue de seu Filho amado, a fim de nos dar a verdadeira liberdade. Repito, não existe comunhão entre a luz e as trevas. Nós somos santuário de Deus, templos do Espírito Santo. O Senhor nos oferece uma íntima comunhão. Por isso nós somos separados pelo Senhor, para andarmos com Ele. E somente com Ele. Essa decisão vem cheia de graça e misericórdia. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Senhor sobre tudo, deseja ser nosso Pai. Aliás, a partir de Cristo nós podemos chamar Deus Todo-Poderoso de Paizinho querido. A pergunta é: será que vale mesmo a pena insistir em caminhos e práticas contrárias ao Evangelho? Será que vale mesmo a pena dar as costas para o Pai amoroso e misericordioso que nos promete todas as coisas? Com o Senhor nós temos a promessa de uma vida eterna, de alegria eterna, de satisfação sem fim. Mas longe do Senhor, as ofertas são todas passageiras, momentâneas, destrutivas. Eu me apavoro quando eu fico sabendo de pai de família que se dizem cristãos, envolvidos com prostituição. Eu me apavoro quando eu vejo irmãos na fé cantando músicas e fazendo coreografias de músicas que são insinuantes, estimulam a vida sexual, a uma vida promíscua. Eu me apavoro quando eu percebo que tem cristãos que preferem estar associados a coisas erradas, a bebedeiras, ao invés de se associar aos irmãos na fé, ao invés de ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, de estar em comunhão aqui. Há algo errado. Nós não podemos nos associar a esse tipo de coisa. A palavra do Senhor nos diz: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 6 ao 9. É importante que tenhamos o desejo de nos purificar constantemente e humildemente, com temor ao Senhor. É isso que o apóstolo Pedro também afirma. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada de vocês.
1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Queridos irmãos, com isso eu quero advertir, chamar a atenção, mas também quero mostrar que Deus nos perdoa se nós nos achegamos a Ele, arrependidos, com sinceridade e com o desejo de nos afastarmos das coisas das trevas. Se nós tomarmos essa decisão, Ele nos acolhe, Ele nos aguarda com os braços abertos, cheio de amor, de misericórdia. Que a gente permita que o Senhor nos purifique, que Ele nos transforme através da Sua palavra. Afastemo-nos de toda forma do mal e andemos na luz do Senhor. Que assim seja. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Senhor, te bendizemos, porque através de teu Filho Jesus Cristo, tu nos resgataste das trevas, nos deste vida, salvação e nos trouxeste para a tua luz. Ajuda-nos, Senhor, para que não voltemos, para que não nos viremos para o pecado, para que não apoiemos, para que não consintamos com aquilo que é errado, que desagrada a Ti e que destrói a nossa vida, a nossa paz. Sustenta-nos, fortaleça-nos, Senhor, diante das tentações. Ajuda-nos a nos arrependermos e a nos voltarmos somente para Ti. Tudo isso nós clamamos a Ti, também pedimos que abençoe e guarde cada família, cada cristão, dando força, dando suporte. Ajuda, Senhor, aqueles que estão enfermos, que estão acamados. Proteja-os e cure-os. Também fortaleça aqueles que estão em luto. Sustenta-os também com a palavra da ressurreição. Te agradecemos e oramos por tudo, e aquilo que não conseguimos lembrar, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes nele, em Cristo Jesus. Fiquemos na paz do Senhor. Amém. Cristo acolhe o pecador, anunciai-o a toda a gente. Quem caminho enganador se desvia cegamente, eis aqui o Redentor. Cristo acolhe o pecador. Quando a ovelha se perder, seu pastor busca perdida, nunca irá nos esquecer. Dá-nos proteção guarida, guarda-nos o bom pastor,
pecado. Cristo acolhe o pecador, eu também fui acolhido. Prometeu-me o Salvador, que entrarei no céu remido. Deixo a vida sem